Nosso texto nesta manhã, Evangelho de João, capítulo 13, versículos 1 ao 11. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tomou as vestimentas de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia, e passou a lavar os pés aos seus discípulos, e enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e esse lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tem parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Por isso lhe disse: nem todos estáis limpos. Amados irmãos, Jesus e seus discípulos estão reunidos no cenáculo em Jerusalém para comerem a última Páscoa, para celebrarem a última Páscoa. É noite de quinta-feira, e nesta noite Jesus é traído e preso. O ministério público de Jesus havia chegado ao fim. A partir de agora, Jesus dirige apenas aos seus discípulos. Do capítulo 13, esse que nós vemos, até o 17, até o capítulo 17 de João, é uma mensagem, a mensagem é de despedida. Jesus está despedindo dos seus discípulos, dando outros mandamentos, orientações. É um dos capítulos, o 13, 14, 15, 16, 17, é um dos capítulos mais sublimes do Novo Testamento. Dos mais belos é esses capítulos do 13 ao 17 de João, que é a despedida do Senhor. Ele se dirige unicamente aos seus discípulos. No 16, João 16, 29, olha o que Pedro diz aqui, o que disseram os seus discípulos. 16, 29, disseram os seus discípulos: agora é que falas claramente e não emprega nenhuma figura. Então Jesus estava abrindo a sua alma, o seu coração aos seus discípulos. Então no versículo 1, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Irmãos, que forma sublime de falar sobre a morte. Que coisa bela, que coisa sublime, bendita, falar sobre a morte, passar desse mundo para o Pai. Que sublimidade, que gozo, que vida, que paz, que conforto, que consolo, para quem tem essa certeza. Jesus falando da sua morte na cruz, ele fala que é passar desta vida para o Pai.
Se todos tivessem essa certeza, essa convicção inabalável, dada pelo Espírito Santo, confirmada pela palavra, não teriam esse pavor, esse medo da morte. Quantas pessoas que sofrem só de pensar, está longe, aparentemente está longe, porque são novos, estão em saúde, humanamente falando, mas só de pensar já traz medo, tristeza. E por que, irmãos? Porque eles talvez não creiam e não tenham essa certeza que partir deste mundo é estar com o Pai. Isso também é para nós, não é só para Jesus, é para nós que cremos nele. Ele disse lá no capítulo 14, versículo 2, na casa de meu Pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar, para que onde estou estejais vós também. É para nós. Morrer é deixar esse mundo, estar com o Pai Celestial. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Eu vou preparar lugar, para onde eu estou estejais vós também. Depois que o Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos, Ele aparece para Maria Madalena e fala algo assim, muito precioso nesse sentido ao nosso coração. Lá em João 20, versículo 17, recomendou-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com meus irmãos, e dize-lhes, subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Palavra do nosso Salvador. Maria abraça o pé de Jesus, não me detenha, Maria, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vai dizer, ele não chama de discípulo nem servo, vai dizer para os meus irmãos. É muito mais do que servo, muito mais que discípulo, muito mais do que amigo. Eu gosto muito de ser dessa palavra amigo de Jesus, isso me encanta, mas é mais ainda. Agora somos família, meus irmãos. Falo para os meus irmãos que eu subo para o meu Deus e vosso Deus, para o meu Pai e vosso Pai. Irmãos, se isso não nos encanta, se isso não traz uma paz profunda, uma alegria indizível, cheia de glória, porque isso aqui é o que as pessoas mais temem, é o medo de partir deste mundo, é o medo da morte. Jesus está dizendo, vai, fala para os meus irmãos, que eu subo para o meu Deus e vosso Deus, para o meu Pai e vosso Pai. Irmãos, vai chegar também a nossa hora de partir deste mundo. Espero que todos que aqui estão nesta manhã, seja para você, partir deste mundo é estar com Deus. Como Jesus disse aqui no versículo 1. Chegando a hora de passar deste mundo para o Pai. Isso é morte para o crente. O apóstolo Paulo sempre usou a palavra partir. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. O tempo da minha partida é chegado. Então, o tempo da nossa partida. Então, está chegando a hora de passar desse mundo para o Pai. Então, para o apóstolo Paulo e para tantos outros, que nós lemos suas biografias, os reformados, os reformadores, tantos outros, eles tinham esse mesmo desejo do apóstolo Paulo, partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Então eu gostaria que todos nesta manhã tivesse essa certeza, não forçando a sua mente, um pensamento positivo, não é nada disso. É algo que jorra pelo Espírito Santo de Deus. Quando você pensa no final da sua jornada aqui nesta vida, aqueles que estão com mais idade, quando se pensa também numa doença grave, você pense nisso. Vai chegando a minha hora de partir deste mundo e estar com o Pai, estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Você tem esse descanso, esse gozo, isso transforma a nossa vida. A certeza da vida eterna é uma força diária.
A certeza inabalável da vida eterna nos ajuda a viver melhor, nos ajuda a renunciar muitas coisas, abrir mão. E se não for assim, nós vamos nos apegar a coisas pequenas demais. Então, como é bom, na hora de fazer uma decisão, uma escolha, essa certeza inabalável está no nosso coração, na nossa mente, nós fazemos uma escolha certa. Pode ficar para você, não preciso, não tem importância, está tudo tranquilo. Mas se não for assim, você vai se agarrar, você vai brigar, você vai questionar por coisas que não vale a pena. Então, a certeza da vida eterna é uma força diária para se viver. Essa convicção. Se você não tem ainda, peça a Deus. Peça a Deus. Todos os salvos precisam ter essa certeza, que partir deste mundo é estar com o Pai Celestial. E por que medo? Parece uma contradição. Fala tanto em Deus, fala tanto em Jesus, mas quando chega a hora só de pensar já vem o pavor. Parece que não quer ir. Ninguém vai antes da hora, ninguém vai suicidar, não é nada disso. Mas essa certeza no nosso coração. Você pensa como que os mártires enfrentaram o martírio, as fogueiras, os leões? Alicerçado nessa verdade. O leão vai me devorar, mas vou estar com o Senhor no mesmo instante. A guilhotina, o machado vai passar no meu pescoço, mas já vou estar com o Senhor agora mesmo. Então aquilo é uma força. E continua sendo, irmão. Então nós precisamos disso. E o final do versículo 1 diz: e tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Irmãos, que coisa linda. O amor de Jesus pela sua igreja, pelas suas ovelhas, é um amor perseverante até o fim. Que doutrina bendita é a doutrina da fé reformada, a perseverança dos salvos, dos santos. Nós perseveramos porque Jesus nos amou. Ele nos ama até o fim, para sempre, para sempre. O amor de Jesus é perfeito, ele é completo, mesmo sabendo, ele sabia que o seu discípulo naquela noite o abandonaria, vergonhosamente, covardemente. Ele sabia e ele amou até o fim. Ele amou até o fim, mesmo sabendo que Pedro ia negá-lo, que todos iam fugir. Ele podia amar um pouquinho menos, né? Mas não tem isso nele. Ele não consegue amar nem mais e nem menos, porque ele ama na perfeição. Então você pode ter essa certeza na sua vida. O amor de Jesus por você é um amor perfeito, completo. Ele sabe dos pecados que você ainda vai cometer, e mesmo assim Ele te ama. Um Senhor desse não merece toda a nossa consagração, toda a nossa dedicação. Um Senhor desse não merece que nós abrimos as mãos de tudo, bolso, mão, casa, tudo que for necessário. Ou a gente não entende essa linguagem? Que coisa preciosa, irmãos, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. O amor de Jesus para com aqueles que o Pai lhe deu é incondicional e é um amor eterno. Eterno. Se nós pertencemos a Cristo, porque Deus nos deu a Cristo. Deus nos deu a Cristo antes dele criar esse universo. Por que o medo? Por que tantas coisas acontecem na nossa vida? Por causa da pequenez da nossa fé. Por causa da pequenez da nossa fé. Acontece comigo também. Mas se a gente meditar na grandeza, em tudo aquilo que Deus fez por nós em Cristo, como cantamos, não precisamos de medo. Se estamos com o Senhor, precisamos de medo. Então, irmão, nós vemos aqui
que o amor de Jesus é um amor incondicional, é um amor eterno. Então você pode descansar. A vida eterna é garantida para você, se você está em Cristo, se você nasceu de novo. Isso não vai fazer você se relaxar, você ser negligente, pelo contrário, essas coisas nos impulsionam para ser mais santo ainda. Eu nunca vou perder a salvação, então eu vou fazer coisas erradas. Na verdade, você não tem salvação se você pensar assim. Quem tem não pensa, porque ele foi mudado, ele foi transformado, ele anela, ele suspira e deseja mais e mais de Cristo. Ele deseja agradar a Deus, ele deseja ser santo, justo, íntegro. Falha, mas chora, mas busca. Versículo 2: durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que traísse a Jesus. Irmãos, o texto deixa claro, foi Satanás quem colocou no coração de Judas que traísse a Jesus. Foi Satanás, irmão. E eu pergunto, por que ele não colocou no coração de Pedro, ou de Tiago, ou de outro discípulo? Por quê? Você já pensou nisso? Porque Judas, irmãos, não era convertido. Bem, do lado de Deus, Deus já tinha determinado para esse fim. Mas vamos falar do lado humano. Porque nós sabemos da soberania de Deus, sabemos também da responsabilidade humana. Tem que caminhar juntos. Claro que Deus já sabia, Jesus já sabia. Não escolhi 12 entre vós, e um de vós é o diabo. No capítulo 6 de João ele fala isso. Nós estamos no capítulo 13, então Jesus sabia. Mas do lado humano, porque Judas deu lugar ao diabo. Dá uma olhada aqui no capítulo 12 de João, 12 versículo 4. Mas Judas Iscariote, um dos seus discípulos, que estava para traí-lo, já está para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não lhe deu aos pobres? Isso disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Pensa nisso. Era um hipócrita. Ele não tinha amor pelo próximo, pelo pobre. Ele não tinha cuidado. O apóstolo João teve o discernimento do Espírito Santo para escrever, não porque ele tivesse cuidado com os pobres. Por que não vendeu esse unguento, esse perfume por 300 denários, um ano de um trabalhador comum, braçal? 300 denários, não deu aos pobres. Coisa linda, não é? Irmão, a pior coisa que tem é crente hipócrita, fingido, de aparência, como Judas. Só de fachada, não tem nada de puro no coração, na mente, mas na aparência tem. Se mostram belos por fora, mas por dentro está cheio de ossos, de morto, de podridão, disse Jesus para os fariseus. Veja a hipocrisia de Judas, parece um homem piedoso, mas não tinha nada de piedade, piedoso. Mas por que esse desperdício? Por que não pegou esses 300 denários e deu aos pobres? Olha que obra linda. Puxa vida, Judas ama os pobres. Mas a palavra diz que ele não tinha cuidado nenhum dos pobres. Ele era ladrão, era tesoureiro do colégio apostólico. E tudo que Jesus ganhava, que ia na bolsa, Judas pegava. E o diabo sabe disso. O diabo sabia disso. O diabo conhece. Ele conhece o seu ponto fraco. Ele sabe aonde está o teu coração. Ele sabe aquilo que você fica matinando ali. Você vai ganhar muito dinheiro, você vai fazer isso, fazer aquilo. O diabo sabe. E Judas, com certeza, ele deu lugar ao diabo. Porque ele tinha uma falsa piedade. Uma religiosidade falsa.
E Satanás conhecia o ponto fraco dele, que é amor ao dinheiro. É amor ao dinheiro. E Satanás tem muito jeito de nos dar dinheiro. Muito jeito. Então, Satanás conhece o nosso ponto fraco. Seja dinheiro, seja sexo, cuidado. Seja orgulho, a posição. Tudo isso aí, Satanás sabe trabalhar direitinho. Porque ele é mestre nisso. Quantos que já caíram? Homens até piedosos e mulheres. Mas deu lugar ao diabo. E caíram. Mas claro que o Senhor Jesus restaura. Mas é uma vergonha, é um escândalo para o Evangelho. Mas muitos foram restaurados. Versículo 3, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestimentas de cima, tomando uma toalha, cingiu-se com ela, depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos, enxugar-los com a toalha que estava cingido. Versículo 4, 3, 4 e 5. Então era costume naquela época lavar os pés dos hóspedes. Nós vemos muito isso na Bíblia. Quando Davi mandou buscar Abigail, aquela mulher rica, a mulher de Nabal, aquele grande fazendeiro, ele morreu, Deus matou ele. Aí Davi manda buscar. Ela falou: eis aqui a serva do meu Senhor para lavar os pés dos criados do meu Senhor. Eu fico encantado com a vida de Abigail. Ela tinha 10 moças para servir ela, tão rica que era. Agora, quando Davi manda os seus empregados lá, trazer ela para ser sua esposa, ela fala: aqui está a serva do meu Senhor, para lavar os pés, não do servo, dos criados do meu Senhor, dos empregados do meu Senhor. Então, humildade. Então já era costume naquela época lavar os pés. E quem fazia isso, irmãos? Quem fazia era um escravo, um servo do dono da casa. Alguém disse: se não tivesse servo, não tivesse escravo, a esposa fazia isso. Mas normalmente tinha uma pessoa, um empregado, como nós chamamos hoje, né, que fazia esse serviço. E Jesus e seus discípulos vieram de Betânia. Os seus pés estavam sujos de poeira. Eles usavam sandálias de couro aberta. Então sujavam de poeira. Então Jesus esperou o tempo suficiente para que eles começassem a lavar os pés uns dos outros. Todos se acomodaram ali e ninguém tomava iniciativa. Ninguém tomava de lavar os pés uns dos outros, como era costume. E Jesus esperou, não sei quanto tempo, mas Jesus esperou, mas eles não tomaram nenhuma decisão. Jesus esperou que eles tomassem a iniciativa de lavar os pés uns dos outros. Mas naquele cenáculo não havia nenhum servo. Sabe que aqui na igreja tem servos aqui? Será que nós estamos dispostos a nos curvar e lavar os pés dos irmãos? É claro que isso não se faz mais fisicamente, mas o que simboliza isso? Simboliza socorrer o irmão necessitado, aquele irmão difícil de se lidar, você se curva diante dele e o serve. É como o bambu, quanto mais se encurva, mais ele cresce. Então quanto mais nós humilhamos, mais nós crescemos. Vamos ao encontro do necessitado, aquelas pessoas difíceis de se lidar, a gente se curva e lava os seus pés. A gente o serve, a gente atende. E os discípulos não fizeram isso, não fizeram. Então Jesus esperou, mas não tinha servo ali. Irmãos, a água estava ali, a bacia, a toalha, estava à vista deles. Interessante isso aqui. Você sabe quem que colocou a toalha, a bacia, a água, tudo ali? Está lá em Lucas 22, 8. Jesus, pois, enviou Pedro e João dizendo: ide, preparar-nos a Páscoa para que comamos. Eles mesmos prepararam a bacia, encheram de água, a toalha, tudo que era necessário para aquele ritual. Já era comum aquilo. Aquilo era comum. Mas nem passava pela cabeça deles lavar os pés um dos outros. Mas ele mesmo que havia prepararam tudo, menos a disposição
para servir, para lavar os pés. Agora outra coisa, irmão, você presta atenção como o nosso coração é enganoso, é corrompido. Presta atenção, irmãos. Você sabe, numa cena dessa, numa hora sublime dessa, que o Salvador, o Senhor, o amigo deles, aqueles que o chamou, está se despedindo, falando que vai para a cruz, falando do seu sofrimento, da sua agonia. Sabe o que eles estavam fazendo? Sabe? Eles estavam discutindo quem era o maior entre eles. Não dá para acreditar, dá? Mas nós também somos assim. Eles estavam nesse momento, nesse exato momento, nesse contexto aqui. Lucas 22, 24. Suscitar, está dentro. Lucas 22, 24 é isso aqui. Relatado por Lucas, aqui é relatado por João. Suscitaram também dentre si uma discussão. Qual deles parecia ser o maior? Vocês acreditam nisso? Se não tivesse na Bíblia, a gente fala, não, mas isso não pode ser. No momento desse, agonia de Jesus, naquela noite ele ia ser traído e preso e já ia para o julgamento. Ia para a cruz. E os discípulos queriam saber quem de nós é o maior. É o maior. Esse é o coração humano, esse é o nosso coração. Esse é o nosso coração. Só que nós, como crentes, nós somos disfarçados. Somos disfarçados. Nós não falamos. Mas lá no fundo tem esse desejo também. Entendeu? De destaque, de reconhecimento, enfim. É uma luta, você tem que esmagar, que ele fala, esmurro o meu próprio corpo, para que pregando aos outros não seja eu desqualificado. Então é uma luta constante para esmagar o nosso eu, nossa soberba, nossa jactância. É uma luta contínua. E se você parar, ele te pega. Você se sente orgulhoso, capacitado, melhor que o outro. Você não vai falar isso para ninguém, é claro. Nem eu falo, mas eu sinto. Nossa, como que eu sou, como que eu fiz, como que eu falei. Olha como que eu ajudei, dei tanto lá. Puxa vida, hein? Fulano não dá nada, olha, eu dei tanto. Você não fala com ninguém, você está falando com você mesmo. É o coração humano. Está aqui, ó. No momento daqueles, suscitavam também entre eles uma discussão, estamos discutindo. Não, sou eu, por que é você? Ah, porque eu fiz isso, eu fui o primeiro, tal. Sobre qual deles parecia ser o maior. A gente vê aqui, não tem jeito, não escapamos disso. Nós estamos aqui também. Miserável homem que eu sou. Miserável homem que eu sou. Se você falar isso, já está em bom caminho. Miserável homem que eu sou. O duro se você ficar alisando o seu ego aí, daí é mais difícil. Versículo 6. Jesus aproxima-se de Pedro e esse lhe diz, Senhor, tu me lavas os pés a mim? Jesus, ele levantou, tirou as vestimentas de cima, talvez a túnica, outra roupa, está no plural, vestimentas, talvez mais que uma peça. Aí ele cinge, ele amarra a toalha na cintura, no quadril, para que aquela ponta que sobra, ele podia secar os pés dos discípulos. E passa, vai em um, vai em outro, eu não sei a reação dos outros, a Bíblia não fala. Então Pedro fica olhando. Pede Tiago, pede André, peça de André e tal. Quando chega em Pedro, aproximando-se de Pedro, esse lhe diz, Senhor, tu me lavas os pés a mim? Pedro levou como que um susto, um choque, quando o Senhor aproxima-se para lavar os seus pés. O que será que você sentiria se Jesus aparecesse e fizesse isso para você? Você ia sentir o tal ou você ia se desmontar também igual Pedro? Senhor, mas como um negócio desse? O Senhor vai lavar meu pé? Isso não procede, isso não existe.
Eu que tenho que fazer. João Batista falou, eu que careço, eu que preciso fazer isso. Mas Pedro levou como que um susto. Pedro ficou abalado só de pensar em Jesus lavando os seus pés. Versículo 7, respondeu-lhe Jesus, o que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Pedro estava vendo apenas um ato físico, mas não entendia o significado espiritual daquilo. Pedro não entendia. Irmãos, esse ato de Jesus ser reconhecido publicamente perante seus discípulos como um servo, fazia parte da sua humilhação na obra da redenção que iria culminar na cruz. Ele tinha que ser reconhecido em figura humana e se humilhar como um servo. Aqui foi o momento exato. Isso fazia parte da redenção. Está lá em Filipenses 2:10, 2:8, 9:10. Ele sendo Deus se humilhou, reconhecido em forma humana, se humilhou a si mesmo, até a morte e morte de cruz. Então, esse reconhecimento, essa humilhação de Cristo fazia parte da redenção. É claro que a redenção se cumpriu na cruz e na ressurreição. Jesus, sendo Deus homem, a si mesmo se humilhou e lavou os pés dos seus discípulos na última Páscoa. Então isso fazia parte da redenção. Marcos capítulo 10, versículo 45. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido. Ele não veio para ser servido. Sabe que a gente grava isso, consegue gravar isso? Essa palavra de Jesus? Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então fazia parte do plano da redenção toda essa humilhação de Jesus. Ele veio para servir e para dar a sua vida em resgate por muitos. Ele não veio para ser servido. E como nós gostamos de ser servido, mas ele veio para servir. Versículo 8, disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tem partes comigo. Se eu não te lavar, não tem comunhão comigo. Então Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Versículo 9. Pedro era um homem impetuoso, impulsivo. Ele vai de um extremo para outro. No começo não queria que lavasse os pés, agora ele pede para lavar tudo. A cabeça, o corpo, a cabeça, não somente os pés, mas as mãos e a cabeça. Versículo 10, declarou-lhe Jesus, quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais estáis todo limpo. Quem já se banhou, irmãos, não necessita de lavar senão os pés. Jesus usa algo da vida cotidiana, como ele sempre fazia nas suas parábolas. Usava coisas que o povo compreendia e entendia perfeitamente. Aqui ele faz a mesma coisa, como uma parábola, para falar de uma realidade espiritual. Uma pessoa que tinha tomado banho, antes de sair para um jantar, para uma ceia, para uma festa, não precisa tomar outro banho ao chegar no local da ceia, da festa, do jantar. A lavagem dos pés era tudo que aquela pessoa precisava. Ele se banhou e saiu para ir a alguma festa, alguma ceia. Chegando lá, não precisa banhar de novo, mas precisa lavar os pés. Porque era poeira, eram sandálias abertas, então tinha que lavar os pés. Então Jesus usa esta parábola, Jesus usa coisa do cotidiano, que todos entendiam isso, para falar de uma realidade espiritual maravilhosa, irmãos. O banho
quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, disse Jesus para Pedro. O banho é o símbolo da conversão, do novo nascimento. É quando nós somos purificados dos nossos pecados. O banho significa a purificação recebida na conversão, no novo nascimento. A pessoa é perdoada para sempre. Não tem dois banhos, não tem duas conversões, nasceu, não precisa nascer de novo. É um só, um banho só. Quando se encontra com Jesus, quando você nasce pelo poder do Espírito Santo, pelo poder da palavra, aí está o banho, você é redimido, você é salvo, você é selado para sempre com o Espírito Santo da promessa. Não precisa de banho. E o povo entendeu, e eles entenderam isso, os discípulos entenderam. A bacia, o lavar os pés é necessário por causa da nossa contaminação diária com este mundo e com o pecado. Então é necessário lavar os pés diariamente. Mas banho não, é um só. Você nasceu de novo é para sempre. Nasceu na família de Deus. Mas o banho você precisa sempre. E essa lavagem é efetuada pela água da palavra. Quando lemos, quando estudamos, quando ouvimos, quando meditamos na palavra de Deus. Quando você está ouvindo uma palavra, uma mensagem, um estudo, a palavra está te lavando, está te limpando, está te purificando. Porque aquilo vai levar você ao arrependimento, à confissão, ao reconhecimento. E a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. É uma continuação, continuidade, constantemente. Nós não acumulamos pecados. O sangue de Jesus vai nos purificando sempre, sempre. Mas para isso nós precisamos reconhecer, precisamos nos arrepender, precisamos confessar ao Senhor os nossos pecados. João 15:3. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Efésios 5:26, o apóstolo Paulo fala que a igreja é purificada por meio da lavagem de água pela palavra. A igreja é purificada pela palavra, a igreja somos nós somos purificados pela lavagem da palavra de Deus, que nós lemos, estudamos todos os dias em casa, e quando nós vemos toda semana na igreja. Essa é a lavagem dos nossos pés constantemente. Já nos banhamos, se tivermos um encontro com Jesus. Olha o final do versículo 10. Ora, vós já estáis limpos, mas não todos. Aqui está se referindo a Judas, mas vamos aplicar isso aqui também a nós. Que cada um examine o seu coração nesta hora. Se já foi lavado, se já foi purificado no sangue de Cristo, pelo poder da palavra de Deus. Tiago diz que nós somos regenerados pela palavra de Deus, que é viva e eficaz. Pedro também fala. Então, será que nós já fomos lavados, purificados no sangue de Cristo? Você é um verdadeiro discípulo de Cristo? Ou você está no meio como Judas? Aí se corre um grande perigo. Judas estava no meio do discípulo. E Satanás sabia, claro que ele sabia. Quando aqueles sete filhos do sumo sacerdote Cefas tentou expulsar um demônio em nome de Paulo, esconjuro-se em nome de Jesus a quem Paulo prega. O que o demônio disse? Conheço Jesus e sei quem é Paulo. E vós, quem sois? Foi em cima dele e despedaçou, ficou nu, uma vergonha. Então Satanás sabe quem você é. Satanás sabe se você é um discípulo de Cristo ou não. Se você já foi lavado, já se banhou e você continua lavando os pés diariamente. Então Satanás sabe se você tem parte com Cristo ou não. Judas estava ali. É impressionante de pensar nisso. Saía junto com os apóstolos, talvez realizou algumas curas, expulsou algum demônio também, porque a Bíblia diz que todos eles voltaram cheios de júbilo, porque os demônios submetiam, Judas estava no meio.
Quantas vezes ele participou da mesa do Senhor com Jesus, não foi só aqui? Então, mas não era. Então, só que você tem lavado os seus pés diariamente na palavra de Deus? Não aquela leitura para descargo de consciência, dizer que você fez a devocional hoje. Hoje eu fiz minha devocional. Uns minutinhos ali. Isso não é lavagem. Lavagem é parar, deixar a palavra penetrar na sua vida. Parar para pensar. Aquilo que a palavra está dizendo não está condizendo com o teu coração, com a tua mente, com os teus atos. Então tem que lavar, tem que limpar, tem que purificar. Tem que purificar. Versículo 11. Pois ele sabia, claro, quem era o traidor. Jesus sabe quem nós somos. Lógico que sabe. Satanás também. Satanás pode ter algum erro, mas ele sabe também. Por isso ele disse, nem todos estáis limpos. Irmãos, essa lição prática de serviço humilde marcou para sempre a vida dos seus discípulos, principalmente a vida de Pedro. Você nem imagina, se vocês conhecem um pouco da carta de Pedro, você vai ver isso na carta. Isso é, principalmente na primeira carta de Pedro. Isso é muito claro na vida de Pedro. Mas na vida de João e Tiago também. Por quê? Porque esses três discípulos, eles viram no Monte da Transfiguração quem era aquele Senhor que estava curvado ali lavando os seus pés. Jesus se transfigurou diante deles e mostrou a sua glória no momento ali, no seu tempo que ele ficou na transfiguração. E eles viram. E agora eles estão vendo esse Senhor exaltado se curvando, lavando os seus pés. Essa lição marcou indelevelmente, com toda certeza, a vida de Pedro. Na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 5, Pedro escreveu, cingir-vos, quer dizer, como Jesus fez com a toalha, cingir-vos todos de humildade, porque Deus resiste, Deus se opõe, Deus não aceita os soberbos, mas Ele concede, Ele abre mão, Ele abençoa os humildes. E por que é tão difícil isso para nós? Por causa da nossa natureza, por causa do inimigo, porque nós queremos o nosso direito sempre, enfim. Sabendo disso, que Deus resiste, Deus se opõe ao soberbo, mas contudo aos humildes Ele concede a sua graça. Quero encerrar aqui, irmão, no versículo 12 e 14, não lemos, é para fazer a conclusão. Versículo 12 e 14 do capítulo 13. Depois de ter lavado os pés, tomou as vestes e voltou à mesa e perguntou-lhe, compreendeis o que vos fiz? Jesus torna a vestir a sua túnica, o seu manto e vai para a mesa novamente. E ele pergunta, ele olha para os seus discípulos, vocês estão compreendendo o que eu estou falando aqui? Vocês estão entendendo isso? Vocês estão entendendo o que eu fiz? Versículo 13, vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizei bem, porque eu sou. Jesus não tinha falsa humildade, não. Eu não sou nada, eu não sei fazer nada, tal. Não tinha isso, não. Se você não sabe, é bom falar que não sabe mesmo. Mas tem gente que fala só para dar uma de humilde. Você já percebeu isso? Conhece pessoas assim, né? Eu não sei tocar quase nada, mas ele é bom para tocar. Mas ele gosta de falar que ele é humilde. Só que daí é soberba. Aí está sendo soberbo. E Jesus não. Você me chama de Senhor e Mestre, vocês fazem bem, porque eu sou. Jesus não deu uma de coitadinha aqui, não. Eu sou o Senhor e sou Mestre. Estão fazendo bem em me chamar mesmo. Ele estava sendo arrogante aqui? De forma nenhuma. De forma nenhuma. Ele estava ensinando os seus discípulos. Versículo 14. Ora, se eu sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés um dos outros. Irmãos, lavar os pés aqui é servir os irmãos. Quem Jesus lavou o pé de Judas, de Pedro, nós temos que fazer também.
Não vamos encontrar só aqueles irmãos que é agradável, que são amigos. Não, vamos encontrar de tudo quanto é jeito, né? Aquele que nos fala mal pelas costas, aqueles que nos, como Pedro, né, como Judas, pode trair a nossa amizade. Irmãos, o Senhor, Ele volta para a mesa e Ele faz essa pergunta: compreendei o que eu vos fiz? Irmãos, se pararmos para meditar que um dia todo joelho, nos céus, na terra e sobre a terra, se dobrará diante de Jesus, como diz Filipenses 2:10. E que este Jesus, tão poderoso, tão exaltado, tão majestoso, se dobrou, se encurvou diante de Judas que iria traí-lo, diante de Pedro que o negaria, e dos demais discípulos que o abandonariam e o deixaria sozinho na sua maior agonia. E mesmo assim, Ele lavou os pés sujos, empoeirados dos seus discípulos. Aquele sobre quem todo o universo se prostra e se vai se prostrar. Todos os demônios, todos os homens, todos os ímpios, todos os soberbos, todos os arrogantes, tudo. O mundo todo, a natureza, tudo vai se prostrar diante de Jesus. Agora você vê esse Senhor se prostrando, se curvando para lavar os pés de Judas, que vendeu ele por 30 moedas. Isso é vida cristã, irmãos. Isso é cristianismo, que a gente perdeu a noção do que seja isso, né? Você não sabe muita coisa mais dessas coisas aí, parece que a coisa ficou no passado. Mas é isso. Irmão, como precisamos compreender, como precisamos ser humildes como Jesus. Encerrando, irmãos, contemplar o Filho eterno de Deus, o Senhor da glória, encurvado, lavando os pés de Judas Iscariote, quebra todo o nosso orgulho e faz-nos prostrar até o pó. Versículo 17. Ora, se saber essas coisas, bem-aventurados sois se a praticardes. Que Deus acrescente a sua bênção na sua palavra, nessa mensagem desta manhã.